Olá, pessoal. Mais uma vez aqui no Pop, programa One Podcast. Hoje nós vamos falar sobre um caso de sucesso em empreendedorismo. Eu estou aqui com o José Fernando, que ele é professor de educação física e é dono de duas academias, uma aqui em Jacarepaguá e outra em Itanhangá. Tudo bem, Zé Fernando? Tudo bem, São Paulo? Tudo bom. O Zé Fernando tem uma história de vida interessante, né? Você é filho único, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Filho único de 10 irmãos. Filho único de 10 irmãos. Com 10 irmãos, né? 10 irmãos. E nasceu lá no interior da Paraíba, No interior da Paraíba, Salgado de São Félix. Salgado de São Félix. Tem no mapa isso? Tem No mapa. tem. Fica perto de quê? Assim, Fica- referência. Fica perto de Campina Grande. Campina Fica Grande. entre Campina Grande e João Campina Pessoa. Grande, tudo bem, né? Paraíba. Então, aí você lá na Paraíba já pensava em ser empreendedor, de professor de educação física, como é que era o negócio lá? Na verdade, não. Eu pensava em trabalhar e ajudar meus pais e minha família, meus irmãos, Tá. poder contribuir de Mas alguma dentro forma. dessa área de educação física, você tinha pensado antes em outra coisa, né? Então, quando eu terminei o colegial, eu não tinha como fazer uma faculdade. Porque não existia lá no existia. local. A faculdade mais próxima dava em torno de 3 horas, ficava próximo de Recife, né, que a gente mora na divisa entre Pernambuco e Paraíba. Até você chegar lá e voltar, acabou o ano letivo. Acabou no letivo. Eu tinha que levar da casa dos meus pais, que era no interior, eu levava em torno de 1 hora caminhando a pé, até chegar onde tinha o primeiro e único ponto de ônibus, que dava mais 2 horas até chegar à faculdade. E não tinha muitos recursos, E você ia fazer faculdade de quê? eu queria fazer história. 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 Porque você queria lecionar. Eu pensava em atuar em escola, trabalhar em escola, Trabalhar em então eu escola. pensava em trabalhar me formar em história. Tá, então esse negócio de ser professor, já, quer dizer, não na área de educação física, mas já existia lá ainda criança, né? Já sim. Tá, tudo bem. Mas aí o que aconteceu? Você não foi para a faculdade de História? Não, eu resolvi trabalhar para poder ajudar meus pais e os meus irmãos Lá da Paraíba ainda? aqui no Rio. Aí você veio para o Rio. Isso, eu vim pro Pegou Rio. um ITA no norte e veio para o Rio morar. Peguei o ITA, minha primeira vez vim de Você ônibus sabe essa história do ITA? do ITA. Por que pegou o ITA no norte? Você sabe isso? Não sei. Porque essa migração do pessoal do Nordeste para o Rio, antigamente era feita de navio. E os navios do Lloyd brasileiro, eles tinham nome que começava Itapuã, Itaparica, Ita, não sei o que, tudo começava em Ita. Ita. Ita é pedra, né? Aham. Em Tupi-Guarani é pedra. Guarani. Então todos os navios começavam com Ita. Então tinha essa história, até uma música do Luiz Gonzaga, se não me engano, peguei o Ita no norte, peguei o Ita, que era um navio Navio. que começava com Ita, para vir para o Rio morar. Quer dizer, a migração era feita nessa época de navio. Mas você já não veio de navio, você veio de quê? Vim de ônibus, já a Veio primeira de vez. ônibus, Vim de então. ônibus. Você já veio mais moderno, né? 3 Porque dias na 3 dias estrada. de ônibus na 3 estrada. dias de Bom, ônibus. aí você veio para o Rio. Você já tinha família no Rio? Tinha, meus irmãos moravam aqui no Rio, Já tinham vindo antes? já tinha vindo antes. Quantos dos 10? Tinham 7. 7 já estavam aqui? 7 já estavam aqui no Rio. Então só tinha você e mais 2? Eu e minhas 2 irmãs caçulas. Tá, aí você veio para o Rio para quê? Para trabalhar? Vim para trabalhar, né? Primeiro intuito trabalhar e depois pensar em entrar numa faculdade. Porque o tempo estava passando, eu já estava com 21 anos, já tinha ficado lá uns 2 anos sem estudar, só trabalhando na roça, ajudando meus pais. E foi quando eu vim, cheguei aqui no Rio, fui trabalhar em restaurante. Meu irmão tinha um pequeno restaurante no Itanhangá. E aí já fui de imediato trabalhar com ele. Fui morar com a minha irmã no quartinho, minha irmã era casada, tinha 2 filhos. E agradeço a ele, meu cunhado e minha irmã até hoje, que me acolheram. E eu fui trabalhar de ajudante de cozinha. Sei. Auxiliar de cozinha, ou seja, lavador de prato. Lavar prato. Literalmente lavar prato. Mas sempre com o intuito de evoluir. Com 5 meses, eu já estava como um chefe de cozinha. Sei. Meu irmão era o chefe de cozinha e eu sempre quis aprender em tudo que eu tento fazer, eu tento buscar o melhor em aprendizado. E aí, no piscar das luzes, quem saiu da casa dos meus pais não sabia fritar nem um ovo, virei Virou chefe de chefe cozinha. de cozinha. Caramba. E aí? Bom, mas aí como é que você entrou nessa de academia de ginástica, de vir para a área de educação física, sair da história e sair do restaurante? Foi uma coisa muito louca, porque tudo começou com o meu próprio físico. Eu sempre pratiquei esporte, sempre joguei futebol, sempre fui um aluno nas aulas de educação física da escola que mais participava. Sei. Era campeonato escolar, tudo isso eu estava em primeiro, né, nas participações.
E quando eu comecei a trabalhar aqui no Rio, no restaurante, eu cheguei no Rio com uns 57 quilos. E aí o meu físico era muito Franzino. magrinho, franzino. E a gente jogava futebol e aconteceu do meu irmão lesionar o joelho, jogando futebol, futebol de pelada mesmo, de bairro. E ele passou por uma cirurgia no joelho, fez uma artroscopia. E aí, depois dele fazer essa cirurgia, ele teve que fazer fisioterapia e após a fisioterapia ele teve que fazer fortalecimento. E eu sempre acompanhando ele, isso foi me chamando a atenção. Aí você começou a gostar do E negócio. quando ele terminou a fisioterapia, encaminharam ele fazer o fortalecimento na academia, fazer musculação. E ele nunca tinha entrado na academia. E aí a coisa andou da gente ir junto. E aí foi quando meus olhos brilharam para... Então você não procurou a educação física, a educação física é que te procurou. Exatamente. Ela que veio ao teu encontro, né? Por esse problema do teu irmão. E no meu planejamento, com 2 anos que eu já estava trabalhando aqui no Rio, eu resolvi voltar a estudar e entrar na faculdade, visando cursar História para retornar para a minha cidade natal e prestar um concurso público, enfim. Para ser professor de colégio. Foi quando eu entrei na academia com meu irmão, comecei a pegar o gosto e comecei a visar a educação física de uma forma diferente. Foi onde veio a ideia de cursar Educação Física, licenciatura para poder trabalhar na área pedagógica. E como é que veio, onde é que a mosca do empreendedorismo te pegou? Boa. Começou olhando mesmo meus irmãos, né, na administração do restaurante, como que eles lidavam. Foi quando eu comecei a ver de uma forma diferente, eles acreditavam muito no meu potencial em ajudá-los, né, na parte financeira, na parte de logística, e eu fui alimentando esse lado de empreendedor, só que eu não queria seguir o mesmo caminho que eles, que era a área da gastronomia. Né? Eu visava sempre a área da educação física. Sei. E aí eu falei, vou me aventurar. Aí foi quando eu entrei na faculdade, comecei a cursar a licenciatura, visando trabalhar na pedagogia. Sim, professor de educação física. Educação física. E consegui um estágio na escola. Perante esse estágio, eu já comecei a atuar, né, como professor, mesmo sendo supervisionado, com a presença do professor, mas já ministrava as aulas. E após eu me formar em licenciatura, eu já fui efetivado e já comecei a dar aula. Mas sempre com o intuito de montar o meu próprio negócio. Tá, aí eu te pergunto o seguinte, você quando montou o seu negócio, você planejou antes, você se preparou para ser empresário ou você se jogou de cabeça no empreendedorismo e vai assim, agora vou para lá, vou montar o negócio e vou aprender fazendo? Aprender fazendo. Tá. Porque existem 2 tipos de empreendedorismo, né? Tem o empreendedorismo que a gente chama de empreendedorismo por oportunidade e tem o empreendedorismo por necessidade. O de oportunidade é quando você vislumbra uma oportunidade e aí você se prepara para ela. Então, assim, eu acho que a academia de ginástica é interessante, é um negócio bacana e tal. Eu tenho um perfil para isso, então eu vou me preparar para isso, vou me planejar para ter uma academia. A por necessidade é como você fez. Não, eu já tenho alguma noção do negócio, sei da aula, vou montar uma academia minha e depois a gente vai começando a acertar a parte de gestão, aos pouquinhos e tal, vai corrigindo os erros e tal. Isso é por necessidade. Geralmente, os empreendedorismos, os empreendimentos que são feitos por necessidade, eles sofrem muito, porque como não teve um planejamento, eles acabam sofrendo, muitos deles acabam, terminam, não vão para frente. Quando você faz por oportunidade, que você planeja, já tem uma possibilidade maior de dar certo. Mas não quer dizer que, mesmo por necessidade, você consiga ir aos poucos planejando e reorganizando o negócio à medida que você vai entendendo mais do assunto, que deve ter sido o que aconteceu com você, né? Exatamente. Tanto é que você teve êxito, hoje você já está com 2 academias. Isso, né? 2 academias. Então, olha só que coisa. Em quanto tempo aconteceu tudo isso? Quanto tempo você pegou o ônibus lá da Paraíba e até hoje? Para tudo dar certo mesmo, levou tempo. Porque assim que eu terminei a licenciatura, comecei a dar aula em escola, eu já emendei o bacharelado, porque a gente tem 2 formações acadêmicas, né? Antigamente era uma só, que era a licenciatura plena, que você podia atuar tanto na área da pedagogia como na área do fitness. Aí depois que desmembrou, eu peguei logo o início acho que 1 ou 2 anos depois que desmembrou.
que aí você tinha que cursar licenciatura, que é só para trabalhar na pedagogia, e depois o bacharelado, que é para trabalhar na área de fitness. Aham. E aí, ao terminar a licenciatura, eu já emendei a parte do fitness, né, que foi o bacharelado, já visando futuramente ter meu próprio negócio. E de início, Então, de certa forma, você planejou alguma coisa, né? sim, Você pelo menos planejou a tua formação, a minha formação. a tua base para você ter o teu negócio. Então, eu perguntei tempo pelo seguinte: você veio lá da Paraíba, mas você, durante um período, você trabalhou em restaurante, Isso. trabalhou em outros lugares, não sei, até você migrar para a área de educação física e ter a sua academia. Quer dizer, quanto tempo você ficou antes de ter academia e quanto tempo você já tem as suas academias? Até agora, de empreendedor, tem 12 anos. 12 anos. 12 anos. Muito bom. Então, e você voltou para Paraíba A passeio. só para passear, Só né? passeio. Mas aquele sonho de voltar para dar aula lá na escola, não, né? Não. Tem um sonho de voltar futuramente para morar e ficar mais Sim. próximo aos pais. Qualidade ter de meus filhos. vida Qualidade melhor. de vida, é. E as tuas irmãs que ficaram lá, ainda já estão lá ou já vieram? Não, vieram os mais velhos que já fizeram seu pé de meia e voltaram para lá, Ah. né? Estão lá, morando lá, e os mais novos continuam aqui no Rio ainda. A Paraíba exportou 10 da sua família para cá. É. E voltaram 4 para lá e tem 6 aqui ainda. Muito bom. E esse mercado de academia, por exemplo, eu vejo muito, tem muita academia que abre, dura pouco e fecha. Eu já entrevistei donos de academia e já entrevistei especialistas em gestão de academia. E eles falam que o grande problema da academia de ginástica, né, qualquer tipo, né, é que a rotatividade é muito grande. Você não consegue reter os alunos muito tempo. Então, uma média de 30%, 40% de um ano para o outro você perde. Você renova, vem novos alunos, mas Sim. você perde 30%, 40%. O que você atribui a isso? Ao fato das pessoas não gostarem de fazer exercício, fazerem porque precisa, ou porque existem outros apelos que tiram o foco da academia da pessoa? Visando a área, né, do empreendedor, a pessoa tem que entender os meses de alto e os meses de baixo. Sim. Né? Então a gente tem que Você administrar. está olhando pelo lado do empreendedor. Isso, administrar um mês ao outro, né, para você ter sucesso no seu próprio negócio. O que é mês de alto e mês de baixo? A gente tem os meses de baixo, um exemplo. Esse mês é um mês de muito frio. Sei. É um mês onde as pessoas têm maior dificuldade em sair de casa para se exercitar. O edredom cola nas costas. Então é um período onde a sua cartela de clientes diminui um pouco. Né? Se você não tiver uma cartela de clientes planos longos, plano de trimestral, semestral. Plano mensal. O plano mensal é aquele, esse mês eu não vou no próximo mês. Tá. Então ali o seu ticket já diminui. Tá. Aí vai chegando perto do fim do ano, o cara quer ficar mais malhadinho pro Natal, pro Ano Novo, pro Carnaval, ele já vem para malhar. Já vem para malhar. Tá. Então você tem que administrar esses picos A gente tem que saber o pico de alto e o pico de baixo. Sim. E aí um mês sempre visando o outro. Então a gente tem que ter uma cartela de cliente que a gente sabe que esse mês eu consigo suportar com essa cartela. Então você tem que ter sobra para Exatamente. Do mês de alta você tem que ter uma gordurinha para suprir a necessidade do próximo mês. Agora, você não acha, por exemplo, que se você tiver dentro da sua academia uma atividade que congregue as pessoas de uma forma social, além do físico, né? Seria uma forma de você manter o grupo? Sim. Se eu vi numa academia uma das academias que eu analisei, ele tinha uma baixa taxa de rotatividade porque ele criava uma série de atividades que não tinha nada a ver com o exercício físico, mas que eram atividades sociais que congregavam as pessoas. Então, muita gente ia para a academia porque os amigos estavam lá, criava amizade, criava relacionamento com as pessoas. Então, ele ia. Por exemplo, eu frequento uma academia, eu faço musculação e faço hidroginástica. Eu frequento 2 academias. Faço hidroginástica todos os dias de manhã e faço 2 vezes por semana musculação. Na academia que eu faço musculação, tem uma aluna que é muito engraçada. Eu chego lá, por exemplo, eu não tenho um horário fixo, né? Tem dia que eu vou 3 horas, tem dia que eu vou às 5, tem dia que eu vou às 6, depende do meu horário, da minha agenda e também da agenda da minha personal, que eu faço personal. Então, cada semana eu tenho que negociar a minha agenda.
Tem um horário que, quando calha eu chegar lá por 3 horas, eu encontro uma pessoa da academia que ela já está lá quando eu cheguei. Aham. Quando eu vou embora, eu fiz 1 hora de exercício. Quando eu vou embora, ela ainda está lá. E eu não vi ela fazer nenhum exercício. Ela está o tempo todo conversando com as pessoas. E aí um dia eu conversei com ela, falei assim, vem cá, você chega aqui mais cedo do que eu, sai mais tarde do que eu não vejo você trabalhar. Assim, eu odeio exercício, eu venho para cá para bater papo. Então eu percebi o seguinte, existe um público que vai para a academia não porque gosta de fazer exercício, mas porque gosta de se relacionar com outras pessoas. Exatamente. Então, se você estimula isso, cria grupos, por exemplo, de alguma atividade, ou de, sei lá, vamos fazer um fim de semana junto, vamos fazer um piquenique, vamos fazer uma festa, essas pessoas começam a se relacionar e passam a vir à academia mais pelo relacionamento do que pela necessidade de fazer o exercício. Isso que você falou é muito importante. É. E é o que os box CrossFit, Cross Trainer, tem de diferencial das academias tradicionais. Uhum. É esse clima de relacionamento de pessoas, de grupos. Sei. Quando eu formei no bacharel, meu primeiro treinamento foi uma academia de musculação pequenininha. Uhum. Aí fiquei 2 anos. Depois de 2 anos, houve a oportunidade de eu entrar numa academia grande como sócio trabalhista. Sim. Então eu peguei todo o meu maquinário que eu tinha começado ali, trabalhava hoje para pagar amanhã, e consegui, né, organizar dentro de 2 anos. Vendi, guardei meu dinheirinho junto com os sócios que eu tinha e entramos como sócio nessa academia grande. E a minha visão era o aprendizado, né, e buscar algo que eu possa futuramente estar empreendendo de uma forma diferente. Entendi. Foi quando eu comecei a aprender melhor sobre gestão financeira e tudo isso mais. Então você, olha só, você falou que empreendeu, se jogou no negócio e depois para... Não, você se preparou, cara. Você se preparou, você foi para uma academia para entender como é que funcionava, para entender como é que era a gestão, para você depois fazer a tua. Isso é planejamento, pô. Foi onde essa academia eu conheci o CrossFit. Uhum. Que eu não conhecia ainda essa modalidade, eu dava aula já dei aula de natação, já dei aula de musculação, spin, localizada, gap, todo tipo de aula eu dei, nunca dei aula de dança. Sei. Não sou meio travado para dança. Eu já fiz dança. Já fiz dança? Já fiz dança eu de salão. gosto de dançar, mas para dar aula não é o meu hobby. Fiz dança de salão há muitos anos. Foi aonde eu conheci, através de um cara chamado Felipe Médici, o CrossFit. Uhum. E aí eu comecei a entender como é que funciona e eu comecei a buscar junto com ele conhecimentos da modalidade. E eu vi que a relação atividade-pessoas para essa modalidade é surreal. Tem que haver interação. Exatamente. Às vezes a pessoa vem, ela não vem nem para treinar, ela vem para conversar, desabafar, vem socializar. Porque ela se socializa, né? Isso. E aí, através disso, eu vi que o alvo certo seria montar um box de CrossFit, né? Que é um box cross training. Uhum. E que tipo de atividade fora do CrossFit essas pessoas fazem para interagir? Eles combinam de fazer uma corrida, fazer trilha, campeonato um atrás do outro. Ah, vamos formar um grupo e vamos num campeonato X. E aí, final de semana, próxima semana vamos fazer uma caminhada em tal lugar. Ah, vamos dar uma corridinha na praia. Ah, querem que o boxe abra, fazer um aulão específico para eles depois do churrasquinho. Então, essas são as atividades que eles procuram fazer, mesmo fora do boxe, e sempre levando quem está ali junto. Eu tenho uma experiência fora de academia, mas isso aí, às vezes você consegue unir ou reunir um grupo de pessoas com o mesmo objetivo, se você criar alguma atividade que essas pessoas participem e interajam. Vou dar um exemplo. Eu, durante muitos anos atrás, eu fui síndico de um prédio. E nesse prédio tinha, sei lá, 30 famílias, 30 apartamentos. E havia muita disputa de vaga na garagem, tinha discussão. Era um problema sério. E o que eu fiz? Eu comecei a estimular um concurso, um campeonato de biriba, de buraco, de carta. Aí tinha uma vez por semana tinha lá o torneio de biriba. E aí a gente fazia uma vaquinha, comprava algum prêmio para distribuir para quem ganhou. Sim. Primeiro, segundo, terceiro lugar. Bom, começou a vir casal. No final estava quase todo o prédio jogando lá
iria uma vez por semana. Aí quando chegou perto do São João, eu falei, pô, a gente podia fazer uma festa caipira aqui no prédio. O prédio tinha um salão de festa grande, tinha um playground grande. Vamos fazer uma festa caipira com casamento, com tudo. Então vamos ensaiar a quadrilha, vamos ensaiar o casamento, tudo. Aí tinha à noite, uma vez ou 2 vezes por semana, ensaio da quadrilha. Aí descia todo mundo lá do prédio depois do jantar, vinha lá para ensaiar a quadrilha. E fizemos a festa de São João lá no prédio, foi muito legal. Podia trazer parente, amigo, estava convidado, né, para não ficar só o pessoal do prédio. Chegou no fim do ano, eu falei, vamos fazer um Réveillon dentro do prédio, uma festa de Réveillon. Bom, com isso, a gente conseguiu, durante algum tempo, primeiro, a harmonia no prédio melhorou completamente, ninguém mais brigava com ninguém, porque todo mundo passou a entender mais o outro, passou a se relacionar. Então, eu acho, estou trazendo esse exemplo, porque da hora que você cria alguma atividade, que as pessoas participem em conjunto e que elas precisam uma das outras, começa a haver uma ligação entre elas, começa a haver um respeito, um companheirismo, uma parceria. E aí as pessoas passam a vir para o ambiente, não porque ele vai praticar o esporte, tudo bem, isso também é a finalidade dele, mas porque ele vai encontrar os amigos ali, gente para bater papo, gente que é companheiro dele de alguma atividade e o gosto é comum. Então, eu acho que isso talvez seja um sucesso de qualquer negócio que você trabalhe com gente, né? Você criar um ambiente favorável, né? O ambiente, ele tem que ter, como você falou, tem que ter essa interação entre as pessoas. Para que possa haver aquela harmonia de estar todo mundo ali em conjunto. Sim. Então, esses eventos como comemorações de festas juninas. Vamos fazer a festa junina no CrossFit. Então, vamos fazer a festa junina no CrossFit. E sai a quadrilha aqui. E sai a quadrilha, vamos fazer. Bloquinho de carnaval, aulão de bloquinho de carnaval. E isso faz com que essa galera, além de interagir dentro das atividades físicas, dentro do âmbito da atividade traz física, outras pessoas. Chama outras pessoas, exatamente. Isso. Ela traz gente para a academia, porque, pô, você vai para a academia com tanta felicidade, deve ser legal lá, não é legal, vai lá um dia ver. Então o cara vem, pô, é legal, isso aqui é diferente. E aí você começa a fidelizar as pessoas, não porque o teu exercício é bom, mas é porque o ambiente é legal. E não tem coisa melhor do que você convidar um amigo seu a ir praticar uma atividade física junto com você e lá ficar. Sim. E aí você vai se sentir cada dia melhor, porque além de você estar treinando, cuidando da sua saúde... Você ainda está compartilhando com o teu amigo ali. Compartilhando com o teu amigo. Exatamente. Então, isso aí talvez seja um grande sucesso das academias que conseguem crescer, conseguem se expandir, conseguem reter alunos. Não só academia, mas qualquer negócio que trabalha com pessoas, né? Então, você precisa ter esse tipo de ambiente propício a você criar essa interação entre as pessoas, porque passa a ser o motivo delas virem participar do exercício. E até faz o exercício melhor. Sim, sim. E principalmente a gente tende a fazer várias inovações, principalmente em promover, né, eventos, e dentro desses eventos fazer com que você convide um amigo para fazer uma aula experimental, ou vamos lá conhecer, aí faz o agendamento, vem, vou dar um aulão disso e aquilo. O novato que veio participará de um sorteio e ganhará a primeira mensalidade gratuita. Ali ele vai poder conhecer como é que funciona e ele vai se encontrar, ele vai se identificar, principalmente a pessoa que nunca praticou uma atividade física na vida. Se ele encontrar um ambiente favorável, ele vai querer ficar. Exatamente. Na hora que você encontra um ambiente que te acolhe, você passa a também fazer parte do ambiente e acolher os outros também, né? Isso é muito bacana. Exatamente. É isso aí. Eu achei interessante essa tua história e os teus 10 irmãos então já vieram todos para o Rio, cada um foi para uma área, todo mundo já está com a vida resolvida. Graças a Deus, todo mundo com a vida resolvida. 4 voltaram lá para Paraíba. Seus pais ainda estão lá, ainda são vivos? Meus pais estão lá, estão vivos. Completaram agora recentemente 80 anos. Felizes da vida de ver que os 10 filhos conseguiram, tiveram sucesso. Através do trabalho na roça. Não, mas é um trabalho gratificante e educador. Às vezes você fala para a criança, estuda porque a caneta é mais leve que a enxada. Isso é interessante. Vou falar algo que poucas pessoas sabem agora. O meu interesse por estudar
veio a partir, na época era a antiga quarta série. Eu fui reprovado. E meu pai falou, você só tem uma missão, estudar. E eu não cumpri a missão. Eu fui reprovado. E por castigo, Vai capinar. no ano seguinte, ele não me matriculou na escola. Eu fui trabalhar na roça com ele de 6 da manhã a 4 da tarde. E isso me fez refletir Que a enxada é mais pesada que que a que o enxada lápis. é mais pesada que o lápis. E aí foi onde eu comecei a dar valor ao estudo. E a de lá pra ensinar. cá, de lá pra cá foi só sucesso. E talvez tenha sido isso a centelha que te despertou para o empreendedorismo dentro dessa área de educação. Exatamente. E é assim que a Start foi criada, né? A gente sempre teve esse intuito de levar uma atividade física onde as pessoas possam levar saúde aos seus próprios amigos, parentes. Aham. Né? Não é tipo, criar Start para X pessoa. Não, a Start ela foi criada para XY em geral. Aham. Então, Você tem turmas de diversos exatamente. idosos, A gente tem pessoas mais novas. de criança a pessoas que participam de campeonatos, atletas, Sim. a pessoas de terceira idade, e todos treinando no mesmo horário, no mesmo ambiente. Isso é bacana. Isso é bacana. Isso é que a gente promove. Né? Aham. A gente não é uma atividade física onde que ninguém se sinta excluído, Sim. né? E que você possa se sentir em casa. Aham. Não tem coisa melhor do que você Tá, estar então, num ambiente treinando. Você já está criando um ambiente propício para que a Propício. pessoa fique aqui. Exatamente. Bom, Zé Fernando, foi muito legal te Eu que agradeço. entrevistar. O teu sucesso é um sucesso merecido, porque você se Obrigado. esforçou, porque você correu atrás e veio correndo de longe, né? Muito. Mas, felizmente, você conseguiu ter sucesso e se realizar, né? Graças a É Deus. isso aí. Então, eu te agradeço muito e desejo que você tenha bastante sucesso ainda mais para frente ainda, tá bom? Obrigado. E que também sirva de inspiração para outras pessoas. E ver que é o seguinte, não importa de onde você veio, que condição você tem, se você tem um desejo, se você tem um ideal, você corre atrás dele. Tem um sonho, você corre atrás dele, né? Sonho e você força de vontade. Exatamente. Você tem que, claro, você não pode ter um sonho e esperar que a coisa caia no teu colo. Isso não existe. Isso aí. Eu te agradeço muito e foi um prazer ter Prazer você foi aqui, meu. tá? Obrigado. Obrigado. E a gente se vê no próximo vídeo.